Qual que é a essência de você se organizar? Por que nós precisamos falar de organização, ordem? O que é ordem? O que é critério? Nós falamos sobre algumas estratégias de organização, só que para quê? Por que isso é tão importante? E eu vou fazer uma provocação. Quantas vezes você já perdeu tempo procurando algum documento especial? Quantas vezes você já perdeu tempo? Isso realmente é perda de tempo. Pelo menos na minha concepção. Qual é o telefone daquela pessoa? Qual é o contato daquela pessoa? Você conhece aquele lugar? Quantas vezes você já perdeu tempo procurando alguma coisa? Isso é só um pilar da organização. O que a ordem faz? Ordem, essa nossa frase, né, da bandeira é maravilhosa. Ordem e progresso. A ordem que traz o progresso. Por que ela traz o progresso? Porque fica muito mais fácil você progredir quando está tudo no lugar e funcionando. A ordem, ela traz funcionabilidade para a nossa vida. Fica muito mais fácil quando você olha para o seu escritório, por exemplo, você fala assim, olha, aqui aquele setor faz isso, aquilo outro, você tem uma ordem, você tem um critério, você tem uma organização. A ordem é sobre isso, certo? E naquele outro setor faz aquilo outro, você sabe cargos e funções, por que existe tudo isso? Você fala assim, nossa, Tati, quanta coisa, pois é. Por que nós falamos sobre ordem financeira? Não só nas nossas finanças corporativas, mas nossas finanças pessoais. Por quê? Se você sabe, por exemplo, quanto que você gasta, quanto que você recebe, e você fala assim, caramba, você consegue planejar. Eu quero gastar 100 mil reais, só que eu não recebo 100 mil reais. Então, como é que eu vou fazer? Ordem, entende? Esse é o fundamento da organização. Para que se organizar? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, mas eu me acho na minha bagunça. Você já falou essa frase? Ou conhece alguém que fala essa frase? Com todo o meu respeito, de verdade, mas eu faço uma provocação. Será? Será? A ciência, ela já provou, já que quando você colocar ordem, por exemplo, na sua mesa, você tende muitas vezes, isso é diretamente relacionado à sua ordem mental, à sua ordem de decisão, que normalmente tem tudo organizado, e eu não estou falando, vamos colocar as claras aqui, tá? Eu não estou falando de você etiquetar tudo, nossa, Tati, aquela coisa chega a ser neurose, certo? Aquela coisa já que é over, né? Como nós falamos, é demais, né? Eu vou você está me falando para etiquetar tudo, não necessariamente. Aí você já está over, né? Tá demais. Porém, se eu entrar no seu escritório, na sua casa, na sua vida e perguntar, nossa, cadê aquela ferramenta que você usa para poder parafusar? Você sabe onde está. Cadê aquele livro que você costuma ler? Você sabe onde está. Você tem papel para me emprestar de rascunho? Você sabe onde está. Você tem aquilo? Você sabe onde está. A máxima da produtividade, a ordem, ela traz produtividade. A máxima da produtividade fala, se você não consegue tomar uma decisão sobre aquilo em 5 segundos, então você tem alguma coisa errada. Porque você, no mínimo, deve saber aonde está. No mínimo. Isso é ordem. Mas vai demorar um pouquinho. É o que eu falei semana passada. Nós precisamos de documento. Eu cheguei com meu marido e falei, você pode me mandar um documento pessoal seu? Daí ele pegou o celular e ele falou assim, RG ou a CNH? Eu falei, pode ser, o que tiver mais fácil. Daí ele falou, vou te mandar a CNH. Ele pegou em um minutinho
abri o celular, abri o arquivo, estou te encaminhando pelo WhatsApp. Quer por e-mail? Não, pode ser pelo WhatsApp. Então, beleza. Estava lá no meu WhatsApp. Isso é você se organizar. Eu estava precisando de uma certidão de batismo do meu filho. Eu não digitalizei a certidão, mas eu tenho no meu containerzinho, tem um container onde estão documentos. Dentro desse container existem pastas. E cada pasta tem um de notas fiscais, um da parte do imposto de renda, um da parte de pessoais, outro da parte do meu filho especificamente. Eu fui lá na parte de documentos e pronto. Em 1 minuto eu consegui o documento. O que a ordem, a organização traz para nossas vidas? Um direcionamento. Você consegue ter clareza daquilo, fica muito mais fácil. Você consegue ter clareza daquilo e você consegue caminhar. Quando você tem clareza, você caminha mais. Você diminui a sua procrastinação. Você diminui. Porque você fala assim, nossa, eu tenho ordem, eu sei aquilo. Eu me organizei, eu falei que eu ia para academia, eu falei que eu ia pro meu curso, para minha aula de piano, para minha aula de violão, eu me determinei. Então eu coloquei uma ordem lá, está tudo já muito claro, bem definido. A ordem é isso, são definições que você faz. Por que é importante ter ordem? Porque aquele momento que você está tomando decisões para organizar a sua vida, essa é a segunda etapa do meu método COPAR, tá? C de clareza, O de organização. Nós estamos falando sobre o O de organização. Quando você coloca a ordem, você sabe. Aonde que está o garfo? Ué, está na gaveta de talheres, na parte do garfo, todo mundo junto. Aonde estão fios? A parte de eletrônicos? Ué, na parte de eletrônicos, temos uma gaveta só de eletrônicos. E assim é. Normalmente, quando nós falamos de ordem, nós falamos só no mundo corporativo, né? Inclusive, ontem nós falamos sobre aquela estratégia do 5S, certo? O que é o 5S? É onde você organiza, onde você vê aquilo que realmente é útil e aquilo que não é útil. Tem muitas pessoas que são acumuladoras. Eu abro meu armário e eu falo assim, nossa, isso aqui, existem máximas, algumas máximas que nós utilizamos. Anota aí. Pelo menos essa é uma coisa que eu faço, eu aprendi lá atrás, inclusive esse conceito de ordem veio muito dos meus pais. Eles sempre foram muito bem organizados. Meu pai era um pouco mais bagunçado, ele tinha o quartinho da bagunça dele. Mas minha mãe, o tempo todo, ela me ensinou, ela falou, cada coisa em seu devido lugar, filho. É muito mais fácil de você gerir. Por quê? Porque o seu foco não está naquela coisa, em procurar aquele documento, não, você sabe. Você não pensa, você não precisa, nossa, aonde será que eu deixei? Não, você sabe. Aonde eu deixei minhas chaves? Você sabe aonde estão as chaves. No lugar de chaves, olha que interessante. No lugar de chaves. Olha como é que fica. Você não gasta energia, você não gasta decisão. E existe um estudo científico que fala que nós temos um limite de decisão. Temos um limite. Inclusive o ser humano tende a atrair mais no final da tarde. Por quê? Porque o processo decisório dele, ele gastou tudo da nossa energia. Nós gastamos tudo pela manhã. O tribunal fizeram um outro estudo que aprovaram, eles deram na parte da manhã, foram mais absolvidos pessoas do que foram mais condenados na parte da tarde. O processo decisório de manhã é muito mais fácil. Então, se você quer organização, entenda que quanto menos decisões você precisar tomar, isso é importante. Hoje nós estamos falando sobre fundamentos da organização. Quanto menos decisões pequenininhas você precisar tomar, melhor para você. E como você faz isso? Toma menos decisões pequenininhas. Se organiza. Senta e já coloca lá. Pega um calendário, pega seu computador, pega uma planilha e já coloca na planilha. Vamos organizar financeiramente? Quanto que eu recebo?
Qual é o meu custo fixo? Pá. Quanto que eu gasto por mês, quanto que eu recebo, quanto que vai para comida, quanto que vai para lazer, quanto que vai para entretenimento, não sei. Quanto? Ah, eu sei. Então, quando você sai para fazer compras, por exemplo, você sabe, você não precisa tomar decisão, porque você sabe o quanto você pode gastar. Entende? Então, olha só como você facilita. Olha o que a organização faz. Isso é valioso, tá? Isso é valioso. O que a organização faz? Você facilita as tomadas de decisão. Você facilita. Se você foi lá, você já colocou no seu calendário, nossa, eu vou fazer todos os dias à noite a academia. Daí você foi lá e comprou sua roupinha de ginástica. Comprou sua meinha branca, bonitinho, você já definiu a academia, já definiu o horário, tá tudo certo. Olha como que fica mais fácil. Você não precisa ficar se perguntando todos os dias, o que eu vou fazer às 7 horas da noite? Não. Você já definiu que você, 7 horas da noite, todos os dias vai estar lá, na academia. Ponto. É uma decisão. Isso é um dos pilares da organização. Então, sim, se você quer falar de ser organizado, tome as suas decisões, coloque lá numa planilha, num papel, se organize. Essa é a parte essencial da organização. Outra parte que para mim talvez seja a primeira, aquela máxima, né? Por que você quer organizar? Qual a essência? Por que ficou bagunçado? É importante para você realmente organizar? Tem pessoas que não ligam muito para poder limpar a casa, deixar a casa bagunçada, deixar a casa arrumada. Tem pessoas que não ligam muito e tá tudo bem. Aqui não tem críticas, aqui tá tudo bem. Cada um tem seu estilo de vida, cada um tem seus critérios, tá tudo certo. Mas o que cientificamente inclusive existe um estudo, Nova York fez um estudo e eles queriam manter a cidade de Nova York limpa, com lixeiras organizadas, sem pichação, certo? Tava um nojo. Essa que era a verdade. O que eles fizeram? Eles simplesmente fizeram um mutirão, pintaram todos os prédios, trocaram todas as lixeiras e fizeram alguns ajustes. Fizeram uma revitalização em Nova York. Quando você olha para uma parede que não está pichada, você tende a não pichar a parede. Quando você vai lá colocar a louça suja numa pia que não está com louça, ou seja, não tem nada, você tende a lavar aquela louça. Principalmente se você for mulher, né? Vamos colocar um pouco de humor nisso. Você fala assim, não funciona aqui em casa, Tati. Mas nós tendemos. Cientificamente, você fica incomodado. A pessoa põe a louça e sai correndo, né? A pessoa põe a louça e sai correndo. Só que cientificamente, tá comprovado que nós nos incomodamos em jogar um papel no chão quando não tem nenhum papel no chão. Só que nós não nos incomodamos em deixar a louça suja quando a pia tá suja, uma pilha de prato para lavar. É só mais um prato, percebe? É só mais um papel no chão. Quando você organiza as suas gavetas, você coloca camiseta preta de um lado, camiseta branca de um lado, coloridas do outro, camiseta social tudo penduradinha, organizado por cores, esse que a gente tem aqui em casa, bonitinho, fica uma graça, fica bonito de ver, fica gostoso de ver. Por que a ordem ela é importante? Porque ela te faz ganhar tempo, sabe? Você fala assim, onde que tá? E também a ordem é bonito de ver.
Quando você vê aqueles, não sei se você gosta daqueles vídeos de personal organizer, que a personal organizer, ela entra na casa e ela dá aquele tapa de beleza. Você fala, nossa, Tati, mas beleza não é tudo. Pois é, de fato, beleza não é tudo. Mas quando você olha aquela coisa linda, quando você olha aquilo arrumado, você tem gosto de utilizar, você tem gosto de frequentar aquele ambiente. Olha o que a ordem faz. Entende que esse... hoje nós estamos falando sobre fundamento, sobre a essência da ordem, né? Olha o que a ordem faz. Quando você para sentir a ordem, vamos falar sobre o coração e o sentimento. Quando você para sentir a ordem, você fala assim, nossa, é muito mais gostoso você entrar em um ambiente que está arrumadinho, cheirosinho, você fala assim, nossa, tudo no seu lugar, olha que delícia. E aqui nós não estamos falando sobre luxo, sobre aqueles, nossa, olha que móvel, não, tá tudo limpinho, bonitinho, organizado, é simplesinho, mas tá ok, entende? Aqui não é luxo, eu não estou falando sobre luxo, eu estou falando sobre você cuidar daquilo que você ama. A organização é isso. Inclusive, por falar em cuidar daquilo que nós amamos, existe outro estudo, aqui são vários estudos que eles falam, o quanto é importante a ordem para nós, seres humanos. Porque quando você tende a cuidar da sua mesa de trabalho, a cuidar da sua casa, você tende a cuidar de você. Ou vice-versa. Ou vice-versa. A nossa autoestima, ela é diretamente ligada. Ela é diretamente ligada. Uma pessoa que anda com calça rasgada, uma pessoa que anda com camisa desbotada, uma pessoa que ela não se ama. Ah não, Tati, ela não liga para isso. Mentira! A quem nós queremos enganar? É mentira, todo mundo gosta de estar pelo menos um pouco mais apresentável. A gente sabe disso. A maior parte das pessoas. Quando você conversa, todo mundo quer ter o seu lugarzinho ao sol aqui nesse planeta. E uma das formas de encontrar o seu lugar ao sol é você ter uma presença. Ah, mas o que importa é a essência da pessoa, é o que a pessoa é. Sim, claro, sem dúvidas. Claro, sem dúvidas. Olha só como eu estou vestida. Sem luxo. É uma camisa branca, fica muito mais fácil. Você não toma decisão. Tá aqui, ó, tá aqui. Olha que simples. Simplicidade. Ontem, outra estratégia que eu falei é menos é mais. O 5S que eu comentei, ele faz isso. Menos é mais. Organiza. Você utiliza aquilo? Não. Então, ó, descarta. Faz um dinheirinho extra, vende aquilo, doa aquilo. Não sei qual a finalidade que você vai dar para aquele item. Mas, se não está, se você não usa aquilo, descarta. E a simplicidade, é disso que eu estou falando. É a ordem simples, tá vendo? Aqui, ó, uma camisa branca. Nada. Não tem luxo, não tem beleza. Se eu fosse pensar em beleza para atrair pessoas que estão me ouvindo, as pessoas não iam me procurar, me ver. Porque definitivamente, em termos de beleza, eu não me maquio muito, eu não coloco blazers e... Não, esse é o estilo Tati de ser, simples. Eu sou assim, percebe? Então, quando a gente fala de essência, acredite, eu luto pela essência. Eu luto pela essência. E eu entendi, isso é uma das coisas que eu demorei um pouco para entender, sabe? Eu entendi que, apesar da nossa essência, eu preciso estar um pouquinho bonitinha aqui, apresentável, vamos falar assim, para vocês, para que as pessoas... Eu também gosto de ver coisas bonitas. Por que eu não vou colocar uma coisa bonita para você ver também? Assim é a nossa vida também. Por que você não vai organizar a sua cozinha, o seu quarto, o seu ambiente de trabalho? Por que é um ambiente de trabalho e você... Ah, não, já que é trabalho, eu vou deixar aquela pilha de arquivo morto lá.
E uma hora a gente resolve naquele arquivo. Não, organiza. Organiza. Entende? A ordem, ela está diretamente ligada com a nossa autoestima. Se você se cuida, se você realmente se ama, você ama aquele ambiente também e você passa a cuidar. Aquela frase, quem ama, cuida, né? Ela se aplica aqui. Quem ama, cuida. Se você ama da sua casa, se você ama a sua casa, você cuida da sua casa. Se você ama o seu relacionamento, você cuida do seu relacionamento. Se você ama as suas finanças, o seu dinheiro, se você respeita o seu dinheiro, você cuida do seu dinheiro. E como é que a gente cuida do nosso relacionamento? Como a gente cuida do nosso dinheiro? Essas estratégias que eu comentei ontem são para isso. São para que a gente cuide melhor do nosso dinheiro, dos nossos relacionamentos, da nossa casa, das nossas roupinhas, de tudo. Percebe? Então é sobre isso. Quando nós falamos sobre organizar, é sobre isso. É sobre cuidar. Esse verbo lindo, para mim é lindo esse verbo, cuidar. Quando você cuida, aquilo floresce. Não adianta nada você jogar uma sementinha e você não cuidar. Ela dificilmente vai crescer. Você precisa cuidar do solo, você precisa regar, isso é cuidar. É alimentar. É igual um relacionamento. Quando eu falo sobre organização, é sobre isso. É igual um relacionamento. Quando você fala sobre cuidar do relacionamento, você precisa colocar rotinas dentro do seu relacionamento que alimentem aquele sentimento. Um beijo gostoso, você sair juntos, só vocês dois, enfim. Tem várias coisas, né? Que você pode fazer para poder cuidar do seu relacionamento, cuidar da sua casa, cuidar do seu ambiente de trabalho, cuidar de você. A gente fala, né? Existem mulheres. Ontem mesmo eu encontrei uma amiga, ela acabou de se separar, 18 anos de relacionamento. Ela falou assim: nossa, eu só percebi agora o quanto eu estava me negligenciando como pessoa. Eu não me cuidava. Daí ela se matriculou na academia, ela tá vendo, tá toda empolgada para poder se cuidar. E por quê? A ordem que eu estou me referindo é para isso. É para que você coloque cada coisa em seu devido lugar. Hoje nós temos uma demanda enorme. Enorme, e eu vou repetir. Enorme. Muito grande mesmo. Nós somos pais, somos profissionais, somos donos de casa, somos filhos. Nossa, é muita coisa para uma pessoa só. Se você não se organizar, rapaz, não dá, entende? É isso que a ordem faz. A ordem fala assim: nossa, agora, vamos lá, agora é a caixinha da mamãe, então eu vou ser mamãe. Agora é a caixinha da empresária, então eu vou ser empresária. Agora é a caixinha da filha, então eu vou ser filha. Ordem. Quando eu estou falando sobre ordem, mais uma vez, não é só sobre colocar, vamos colocar o preto com preto, rosa com rosa, branco com branco. Não, não é só sobre isso. O garfo com garfo, ou colher com colher. Não é só sobre isso. Isso é a ponta do iceberg, acredite. Isso é a ponta do iceberg. É fundamental? Claro. Quando você vê tudo bonitinho lá nas suas gavetas da cozinha, você fala assim: nossa, que delícia, né? Olha só. As facas estão aqui, os pegadores estão aqui do outro lado, a luva está aqui desse lado, junto com o pano de prato. Olha que delícia! Olha que a ordem faz, ela dá fluidez, percebe? Só que isso é a ponta do iceberg. Para que você precisa dessa fluidez? É essa a questão. Para que você quer essa fluidez? Eu te pergunto e eu te provoco. Para que você quer essa fluidez na sua vida? Por que você quer chegar? Se é que você quer, né? Por que você quer chegar na sua casa ou no seu trabalho e tá tudo arrumadinho? Olha, os arquivos daquele cliente ali, os arquivos daquele outro setor aqui do outro lado, tá tudo certo, tá tudo organizadinho. Olha que delícia, para quê?
É muito mais gostoso viver assim. Você se sente melhor. Você fala assim, nossa, que delícia viver aqui, né? Quando você senta numa cadeira que é fofinha, ela tá cheirosinha, tá limpinha, é gostoso. Você fala assim, nossa, eu tô trabalhando num ambiente de trabalho top. Olha que delícia. São outros 500, né? Como diz aquela expressão, né? São outros 500, entende? Então, a minha provocação para você é colocar ordem. Coloca ordem em todos os sentidos. E se você não sabe por onde começar, separa as suas caixinhas. Como eu coloco ordem nas minhas finanças? Como eu coloco ordem nos meus relacionamentos? Como eu coloco ordem na minha carreira? Coloca lá num papel ou numa planilha. Existem aplicativos que fazem isso. Hoje em dia o mundo na inteligência artificial nos ajuda muito, né? E eu super recomendo, quando nós falamos sobre organização, claro, você certamente precisa usar a tecnologia para ficar mais dinâmico, tá? Então, vai separando as caixinhas e execute uma de cada vez. Quando você respondeu aquelas perguntas, como eu coloco ordem nas minhas finanças, você fala, o que eu preciso fazer para poder colocar ordem nas minhas finanças? Eu preciso primeiro saber quanto eu ganho. Eu primeiro preciso saber o quanto eu gasto por mês. Eu preciso saber quanto eu gasto de comida por mês. Preciso saber quanto que eu gasto de custo fixo aqui na minha casa. Para quê? Para tomar decisões. Quanto que eu posso gastar para poder passear por mês? E aquela viagem que eu quero? Aí você começa a se planejar. Isso a ordem, ela faz com a gente. Ela nos permite sonhar. Por isso que eu falei, ontem mesmo eu falei, organizar para se libertar. Isso é fato, isso é fato. Quanto mais você se organiza, mais você se liberta. As pessoas falam assim, não, é escravidão da ordem, eu estou o tempo todo arrumando. Mentira. Mentira, e eu vou bater forte nisso. Mentira. Por quê? Porque uma vez que você colocou em ordem, se você manter, você precisa aprender a criar rotinas de manutenção. Se você manter cada coisa no seu devido lugar, você não pensa mais naquilo. E é claro que de tempos em tempos, os nossos critérios eles vão modificando, isso é natural. Mas eu não quero aquilo lá naquele lugar, vou mudar. Eu sempre mudei os móveis de lugar em casa, eu sempre mudei as coisas, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. A flexibilidade é uma característica bonita, é uma característica necessária para que a gente fale, olha isso aqui, olha que gostoso, olha que diferente. Você mudou um móvel de lugar, mudou um negócio, parece que mudou tudo. Só que você mudou só um item. Não é interessante isso? É importante isso também. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá tudo bem. Eu sempre fiz isso na minha casa. Vamos mudar, vamos virar só isso aqui? Tá tudo bem, entende? Mas colocar ordem. Colocar ordem para você dar um direcionamento, para você não se sentir mais perdido. Isso aí é uma das coisas que eu te provoco, né? Coloca ordem. Utilize essas técnicas que eu falei, técnica do 5S, de você estipular cada coisa em seu lugar, e daí você vai aplicando. E você vai aos poucos, um a um, obtendo o resultado e colocando a casa em ordem, como nós falamos, ok?